Os programas líderes de audiência em todo o Brasil. A rádio que mudou o rádio. A maior rede de rádios do Brasil. Você está sempre por dentro das tendências e sonha em construir uma carreira de sucesso no mercado da moda. O Senai Poço tem a oportunidade para realizar seu sonho. O curso técnico em produção de moda do Senai é perfeito para você. Didática focada na experiência prática e os melhores instrutores. Essa oportunidade vem mudando a vida de várias pessoas e vai mudar a sua também. Início das aulas 19 de fevereiro. Ligue 3223-2200 ou acesse al.senai.br e faça já sua matrícula. Esteja pronto para ter um futuro sem limites com o aprendizado ilimitado da graduação Uninasal. Aqui você tem aulas práticas em laboratórios, conceito máximo no MEC, a melhor metodologia de ensino do país e condições imperdíveis. Graduação EAD digital ou ao vivo, com mensalidades a partir de R$ 120,21, mais uma pós-graduação grátis. Aprendizado ilimitado é se inscrever agora em uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. A Braskem está reafirmando seus compromissos com Maceió. Em 2019, iniciamos a desocupação preventiva da área de risco em conjunto com as autoridades e, na sequência, firmamos acordos para desenvolver um conjunto de ações e programas para reparar, mitigar e compensar os efeitos da subsidência do solo em Maceió. Durante esses 4 anos, a prioridade sempre foi e continua sendo a segurança das pessoas. Para dar ainda mais transparência, facilitar a compreensão e o acompanhamento das ações e programas desenvolvidos pela Braskem, alguns já em fase adiantada de implantação ou mesmo concluídos, estamos consolidando uma plataforma dos nossos compromissos com Maceió. Para saber mais, acesse o site braskem.com/compromissos Maceió. Tem governo trabalhando, tem canto tá chegando. Tem novo CISP em Maceió. BOP, polícia e bombeiros trabalhando integrados no mesmo lugar. Mais infraestrutura e tecnologia pra levar mais segurança pra você. E tem creche cria pronta pra funcionar na Grota do Cigano. É a primeira creche do Brasil construída e administrada pelo Estado. Agora eu vou poder trabalhar tranquilo. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. O Hospital Med Rádios agora é 24 horas. Toda a excelência que você já conhece agora está disponível também com urgência e emergência para adulto 24 horas. Informações 4009-0213. Hospital Med Rádios e você, juntos 24 horas pela vida. Jovem Pan. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo aqui no nosso segundo bloco com o presidente de prerrogativas da OAB Alagoas, o Dr. Marcondes Costa. Dr. Marcondes, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Mestre Muzinho, é um prazer retornar, né, onde sou sempre muito bem-vindo e de tanta importância, né, o programa para que a gente possa levar uma informação muito precisa e esclarecer alguns pontos, não só a advocacia, mas a sociedade, sobre a nossa Comissão de Prerrogativas. Doutor Marcondes, resumidamente, quais as principais atuações da Comissão de Prerrogativas da OAB Alagoas? Olha, Mozinho, a gente completamos 2 anos de gestão, né? E obviamente que a gente, desde o início, nós fizemos um planejamento, a gente não queria só enxugar a lágrima do colega que teve a sua prerrogativa violada, né? Obviamente que quando é necessário, nós já fizemos mais de 300 atendimentos, né, seja em processos, em pedidos de providência, seja em loco, mas a ideia era que a gente fizesse e aproximasse, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Forças de Segurança para que a gente pudesse evitar que essas prerrogativas fossem violadas. Então, o nosso primeiro intuito foi essa aproximação, e eu acho que o presidente Wagner tem uma habilidade muito grande, não é? Para dialogar com os poderes, com as forças de segurança, e assim a gente tentou desde o início, a gente vem tentando desde o início, né, com medidas preventivas para que a gente possa, eu diria, acabar com essa cultura de desrespeito à advocacia.
Inclusive, doutor Marcondes, trazendo um fato recente, a gente viu um blogueiro utilizando as redes sociais para fazer algumas ameaças a algumas advogadas, enfim, um comportamento realmente reprovado. Inclusive, esse tipo de comportamento levou esse cidadão, né, a ser alvo, né, de muitas críticas perante a sociedade. Como a Comissão de Prerrogativas atuou nesse caso especificamente? Olha, mozinho, nós não admitimos, seja por qualquer motivo, né, afronta ou desrespeito à atividade profissional. Obviamente que ameaças reiteradas, públicas, né, veiculadas na internet, isso tem um condão, né, de mitigar ou cercear a atividade do profissional. Que, percebam, não é um prejuízo para o advogado, é um prejuízo para o jurisdicionado, né? O advogado ele fala em nome da parte, em nome do cidadão. Então, naquele instante, né, onde ele tem a outorga dos poderes para atuar, seja administrativa, seja judicialmente, ele está representando a parte. E, obviamente, que esse tipo de vilipêndio foi e será sempre muito combatido, né, pela OAB Alagoas. Então, nós atuamos desde o início, né, desde o primeiro momento. Primeiro, o presidente Wagner, nosso timoneiro, esteve à frente, né, desde o início. Né, e a Comissão de Prerrogativas atuou para que a gente pudesse registrar o respectivo boletim de ocorrência. A gente entendia que era uma coação no curso do processo, né, cobrar celeridade das autoridades policiais e reafirmar o compromisso com a advocacia e com as advogadas. Eram, naquela oportunidade, 2 advogadas que estavam sendo sistematicamente atacadas simplesmente por desempenhar e desenvolver sua atividade jurídica. Né? Então, obviamente que a gente atuou e vem cobrando, né? Esse cidadão depois, posteriormente, ele veio ser preso por outro motivo, né? Mas que ele vai responder, obviamente, pelos ataques à advocacia e não às advogadas apenas. Natália Barros. Doutor Marcondes, e aí pegando esse gancho, né, dessa situação, como é que essa questão da violência, a atividade profissional, né, dos advogados vem sendo tratada pela OAB e pela Comissão de Prerrogativas também? Porque a gente imagina e acompanha também que não foi somente essa situação. Já teve advogado que foi agredido dentro do próprio fórum, pela outra parte, né, digamos assim. Então, como é que isso vem sendo trazido, debatido, para tentar, pelo menos, mitigar essa situação, né, e, quem sabe, resolver? Acrescentando, existe uma intensidade maior quando relacionada a mulheres advogadas? Vamos por partes. A Natália, respondendo já a pergunta da Natália, a gente, obviamente, Natália, tem um direcionamento e um encaminhamento sobre a questão das violações. Nós temos vários recursos disponíveis que a OAB Alagoas e a Comissão de Prerrogativas podem lançar mão para tentar evitar ou punir eventuais violações. Então, isso a gente está fazendo desde o começo, né? Nós já temos representações contra magistrados, contra policiais, servidores públicos, né, que sistematicamente afrontam a atividade do profissional, do advogado. Então, a OAB instrui esses processos, né? Obviamente, a gente constatando essa violação, a gente instrui esses processos, a gente dá o mínimo necessário para instruir, para colher provas, para daí, né, a gente, com esse supedâneo, a gente possa fazer as representações administrativas e até criminais contra quem desrespeita a advocacia. Então, a gente vem fazendo isso, né, sempre que possível. Repito, são problemas pontuais, né, tendo em vista que a gente tem um relacionamento muito bom com o Poder Judiciário, com as forças de segurança, né. Quero até ressaltar aqui, tanto o comandante da Polícia Militar, secretário Diogo Nasseres e todo o seu corpo diretivo dentro do sistema penitenciário, assim como o delegado-geral, né, doutor Xavier, a gente é muito bem tratado pela OAB, né, então a gente tem essa relação de proximidade, mas obviamente que pontualmente aqueles servidores que insistem em permanecer nessa cultura de desrespeito, a gente toma as medidas necessárias e muitas vezes contundentes que estão disponíveis na nossa legislação. E sobre a intensidade referente aos ataques às mulheres advogadas? Veja só, a gente tem uma preocupação dentro da Comissão de Prerrogativas que eu acredito, Bolzinho, que é a Comissão de Prerrogativas no país que tem mais mulheres. Hoje nós temos mais mulheres na Comissão de Prerrogativas da OAB Alagoas do que homens. Né? Isso não foi por acaso.
Não é? A ideia é que, muitas vezes, aquela violação e aquele desrespeito, ele não é só pela atividade, é pelo gênero. E a gente sempre tem esse cuidado, Nicole, de colocar mulheres também para atuar nesses casos, para perceber ou para entender se aquele desrespeito foi não só atividade, mas em decorrência do gênero. Nós temos vários casos. Eu diria para você que não tem essa proporção de ter mais mulheres sendo violadas. Eu acho que é o geral, principalmente o advogado do interior. Isso a gente constata. E a jovem advocacia, né, que ela é considerada até 5 anos de atividade profissional, é onde a gente encontra as maiores reclamações e muitas vezes os maiores desrespeitos. Né? Então, a gente trabalha muito com esse dentro desse perfil para que a gente possa evitar. Para você ter ideia, nós, depois de a duras penas, né, a gente tentou muito, buscou e nós criamos o aplicativo de prerrogativas. Vai ser lançado amanhã, inclusive, na sessão da OAB. Né? E o aplicativo de prerrogativas, o advogado vai poder registrar sua própria denúncia pelo celular. Hoje é algo indispensável, né? Para a própria atividade, né? A gente faz as nossas coisas tudo pelo celular. E essa foi uma ideia de aproximar a advocacia da gestão. Né? Aquele advogado que está lá no interior, né? Lá em Pariconha, e ele tem uma prerrogativa violada, ele pode instantaneamente acionar a comissão de prerrogativas, não só contactando diretamente, como fazendo sua representação pelo celular. Isso é uma ideia interessante, né, que a gente tenta, repito, aproximar, né, a gestão, sobretudo do interior, da jovem advocacia, e sem contar que uma das ideias, né, que surgiu desse aplicativo é o fato de que nós já tínhamos constatado essas violações no interior. Né? Então, hoje nós temos representantes da Comissão de Prerrogativas em todas as subseções, né? Ou seja, as subseções estão representadas, então sempre que tem uma violação em Delmiro Gouveia, às vezes fisicamente impossível estar imediatamente, né? Mas vai ter uma pessoa para atender em Delmiro Gouveia, vai ter uma pessoa para atender em União dos Palmares, né? Em Arapiraca, né? E a gente conta com uma equipe muito preparada, né? Muito aguerrida, abnegada, que vai atender de imediato o colega. O doutor Marcondes, e essas denúncias, essas reclamações do aplicativo, quem vai receber diretamente essas mensagens, como será feito esse filtro? Conta um pouquinho mais para a gente, traz mais detalhes sobre essa relação desse aplicativo. Esse aplicativo, assim que é feito o registro, ele chega para a Secretaria-Geral, né, que faz esse filtro e com o aval da presidência ele encaminha imediatamente para a Comissão de Prerrogativas. Isso gera um processo administrativo, né, e aí ele pode juntar no mesmo momento fotos, vídeos, ele vai anexar nessa representação e toda a prova que ele tiver para comprovar que a sua liberdade profissional foi afrontada. Doutor Marcondes, recentemente, inclusive, teve um fato, né, uma polêmica envolvendo uma magistrada e algumas advogadas que ganhou notoriedade, foi divulgado amplamente pela imprensa alagoana. Como é que está essa relação com essa questão dos magistrados, algumas denúncias, essa relação muitas vezes, né, que muitas vezes acha que é de baixo para cima, é de imposição, e na verdade não existe essa questão quando se trata do direito, né, da prática do direito, a relação ela é horizontal, são equiparadas, né, a relação dos magistrados, dos advogados. Como é que você vê essa questão hoje, principalmente dessa conduta desses magistrados que são denunciados e principalmente esse caso recente que a gente trouxe, principalmente na Folha de Alagoas? Perfeito, Mozinho. Repito, a gente tem uma excelente relação com o Poder Judiciário, né? A gente tem um espaço aberto com o presidente, né, que sempre é sensível às causas da advocacia, né, o presidente Tourinho, presidente do Tribunal de Justiça, corregedor Domingos, né, a gente sempre leva as demandas para que a gente possa equalizar esses problemas. Mas, repito, esses problemas pontuais que persistem em acontecer não maculam essa aproximação das instituições, tanto a OAB como o Poder Judiciário. Agora, é uma premissa que a gente tem desde o início da gestão, que nós não iríamos permitir, não iríamos tergiversar quando da violação das prerrogativas. Não existe sistema jurídico sem uma advocacia livre, independente. A gente tem muito clara essa concepção. E para aqueles profissionais, seja do Poder Judiciário, das Forças de Segurança,
membros administrativos que insistem em violar essas prerrogativas, repito, nós adotaremos, como fizemos no caso pontual, né, das respectivas representações. Então, ali também foram duas mulheres advogadas de partes distintas que teve seu direito de prioridade violado. Nós temos uma lei federal e às vezes a gente confunde, Mozinho. Nosso Estatuto da OAB, quando fala em Estatuto da OAB, acha que é uma lei de consumo interno para advogados. Não é. O Estatuto da OAB é uma lei federal. A todos deve observância, principalmente para aqueles que deveriam aplicar. Então, depois de muitas duras penas, a lei Júlia Matos ela entra em vigor para garantir a prioridade da mulher advogada, da mulher gestante, lactante, adotante. Ou seja, se ela estiver numa ordem de audiências, ela se comprovando que está gestante, né, e às vezes é aparente, né, como era o caso das duas advogadas. Tem uma prioridade. Numa gestação já avançada, ela tem prioridade para a realização dessas audiências. A gente não está querendo impor ou empurrar a goela abaixo. A gente quer a aplicação de uma lei federal. Então, não só essas advogadas... É a essência da prerrogativa. Exatamente. Então, não só as advogadas passaram mais de 3 horas esperando a audiência, como depois a magistrada cancelou a audiência. Então, assim, é um desrespeito grande. Para que você tenha ideia, o porquê da Lei Júlia Matos. A nossa ministra, agora recém-nomeada do STJ, a doutora Daniela, ela fez uma verdadeira peregrinação, porque ela quase perde sua filha. Ela foi fazer uma sustentação no CNJ e não teve, ela solicitou, disse que estava com 8 meses de gestação, não teve a prioridade garantida, ainda não era lei, né? E ela passou várias horas sem se alimentar direito, aguardando essa audiência, e em decorrência disso ela teve um parto prematuro, a filha quase morre, filha Júlia Matos, e a partir daí ela começa a fazer uma verdadeira peregrinação para que essa prerrogativa da mulher advogada fosse garantida. E conseguimos, né? Hoje é uma lei federal que a todos deve observância. Então, apenas isso que nós cobramos. Então, não só a ordem de prioridade foi desrespeitada, como daquela oportunidade o tratamento não foi compatível, né, com essa relação amistosa que a OAB tem com o Poder Judiciário. Então, por isso que eu estava em São Paulo, Mozinho, nesse caso, e para você ver a sensibilidade que todos nós temos na comissão, nós pedimos para que uma mulher advogada fosse acompanhar o caso. Então, nós temos 38 membros na Comissão de Prerrogativas e foi uma mulher acompanhar. Eram 2 mulheres que estavam alegando uma eventual violação, né? E nós pedimos para que uma mulher da Comissão de Prerrogativas fosse acompanhar a doutora Ariane, né, que fez um excelente trabalho naquela oportunidade. Então, veja, como eu costumo dizer, a gente não quer empurrar a goela abaixo, a gente não quer medir força, a gente quer garantir o direito do cidadão. Porque, frisemos, embora etimologicamente prerrogativa passa uma ideia de apanágio, de vantagem, a prerrogativa da advocacia significa garantir o direito do cidadão. Mozinho, quando um advogado vai buscar acesso ao judiciário, fazer uma audiência, solicitar cópia de processo ou inquéritos policiais, ele não está fazendo em nome próprio, na maioria, embora possa, né? Ele está fazendo em nome do jurisdicionado, né? É aquele cidadão que transfere, ainda que temporariamente, os seus direitos constitucionais, né, para o advogado, que é quem detém capacidade postulatória, para que ele possa, em nome dele, realizar a sua atividade jurídica. Então, cercear a atividade da advocacia é cercear o direito do cidadão, um direito constitucional do cidadão. Para que você tenha ideia, sem nenhum demérito às demais profissões, né, mas é o único profissional liberal que foi alçado ao patamar constitucional, é a advocacia. A advocacia, você vai encontrar no artigo 133, dizendo que ela é indispensável e inviolável à administração da justiça. Não foi por acaso, né? É uma cláusula pétrea, inclusive, isso faz parte do próprio Estado de Direito, né? Então, restringir a advocacia é uma afronta à própria Constituição, o próprio Estado de Direito. E, conhecendo essa concepção, a gente sabe que muitas vezes, quando eu falo em cultura do desrespeito, é porque às vezes acostuma a própria advocacia. Eu já tive um colega advogado que disse, não, doutor, é normal. Ele esperou 3 horas um magistrado chegar, mas assim, sem qualquer justificativa, o magistrado chegou, vamos seguir a sequência de audiência e pronto.
né? Se o advogado atrasar mais de 15 minutos, 20 minutos, suspense, ele tem que, às vezes, apresentar uma justificativa e comprovar: eu fui abduzido por seres alienígenas. Ele tem que fazer um verdadeiro malabarismo para comprovar, né, que estava impossibilitado de praticar aquele ato, senão ele pode responder, inclusive, administrativamente. Doutor Marcondes, tem um projeto que a gente acompanha nas redes sociais, as Terças das Prerrogativas. O que é esse projeto? Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto aí, pioneiro da OAB Alagoas. Excelente, essa é uma ideia, Mozinho, que nós tivemos das Terças das Prerrogativas, é que para a gente possa ter esse diálogo com a classe, informar aqueles principais casos, as principais dúvidas e afrontas na advocacia, para que a gente possa informar. Muitos colegas advogados, infelizmente, alguns não sabem do seu direito, né? Para que você tenha ideia, esse caso da Lei Júlia Matos, como a gente está dizendo, as próprias advogadas ficaram na dúvida, né? Advogadas experientes e tal, porque às vezes a gente vê muito direito processual, direito material, e a gente esquece, né, o nosso próprio estatuto. Direito. Então, é uma ideia de fazer esclarecimentos à classe, né? Então, ali, vários colegas da Comissão de Prerrogativas vão ter o espaço para dialogar com a classe, mas também aquelas pessoas que foram atendidas, os advogados e até cidadãos que foram atendidos e perceberam a importância de ter uma comissão forte, combativa, atuante, né, como nós temos na OAB Alagoas. Doutor Marcondes Costa, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã e fazer um convite público para que ele possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade, para a advocacia alagoana, para a advocacia brasileira, e ao passo que deixa um espaço para as suas considerações finais. Mestre Mouzinho, eu quem agradeço, né, em nome da OAB Alagoas, trazer um tema de tanto relevo, né, que, repito, não apenas para a advocacia, mas para a própria sociedade, né, e esse espaço é sempre importante para que a gente possa esclarecer. Às vezes a própria sociedade diz: isso é uma briga de classe. Não é uma briga para os advogados. Eu costumo dizer que o objetivo principal da Ordem dos Advogados do Brasil, ela está geneticamente impregnada com a vocação democrática, é exatamente a proteção da sociedade. Mas para proteger a sociedade é preciso que a gente tenha uma advocacia forte, combativa, resiliente, né? Então, garantir a liberdade profissional da advocacia é garantir a defesa da sociedade. Então, essa pontuação é importante para que, em algum momento na vida, um cidadão, seja ele o mais simples, seja um magistrado, um membro do Ministério Público, ele vai precisar de um advogado, em qualquer momento. E se o advogado não puder atuar, né, com liberdade e independência, ele certamente não poderá prestar um serviço de excelência para o seu cliente, né? Então, é isso que a gente vem dialogando, conversando. A ideia que nós tivemos, como disse, de forma preventiva, da gente evitar que as prerrogativas sejam violadas, mudando a lei estadual que prevê violação de prerrogativa como advertência, mas a gente, por falta grave, isso não é um ataque ao servidor público, não, a gente quer apenas o respeito. E para que você tenha ideia, essa intenção de que não é viver numa conduta beligerante, com nenhum poder, nenhuma força de segurança, a gente tem desde o início da gestão, e eu acredito que a gente implementa esse ano, chamado Prêmio Amigos de Prerrogativa, que são aqueles profissionais, seja da área de segurança, do sistema penitenciário, do Ministério Público, do Judiciário, que ou é elogiado, trata com cortesia, com presteza a advocacia, para que ele possa ser agraciado dentro da OAB Alagoas como reconhecimento, né, dessa passagem. Com o Judiciário não é diferente, né? Então, a ideia é essa, né, é dialogar, mas sempre que preciso, né, nós entendemos necessário a defesa contundente das nossas prerrogativas. Muito obrigado mais uma vez, doutor Marcondes Costa, pela presença aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica. No dia de hoje, nosso querido Bitoca aqui também, nosso querido Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o sexto, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.
Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.